Ele estava morto. E sorrindo, preso de pé, como se desafiasse a própria morte, com uma lança atravessando o corpo e a areia do Coliseu tingida de vermelho aos seus pés. 50.000 pessoas gritavam, acreditando ter presenciado um ato heróico, mas não sabiam que tinham acabado de assistir a uma mentira cuidadosamente ensaiada. O Coliseu não era apenas um palco de sangue. Era um teatro maquiavélico, onde cada vitória podia ser comprada, cada derrota podia ser encomendada, e onde até a morte tinha roteiro. Aqui, o destino não era decidido pelo aço das espadas, mas pelo ouro que corria por baixo da areia. E é por isso que hoje, eu vou te levar para dentro dos bastidores mais sombrios da Roma antiga. Um lugar onde imperadores trapaceavam, gladiadores vendiam sua honra, e o público aplaudia crimes como se fossem milagres. Mas antes de atravessarmos o portão da arena, já faço um pedido. Se inscreva agora para não perder nenhuma história que Roma tentou apagar, deixe o like para espalhar essa verdade e me conte nos comentários de onde você está me ouvindo. Quero imaginar você aí, no silêncio da noite, pronto para assistir ao espetáculo mais sujo que a história já encenou. A pergunta é, quando a areia começar a voar, você vai torcer ou vai virar o rosto? Ele estava lá, imóvel, com os pés ainda cravados na areia manchada de vermelho. A lança atravessava seu corpo como se quisesse pregá-lo para sempre ao chão, e a cabeça pendia levemente para o lado, exibindo um sorriso que ninguém conseguiu explicar. 50.000 romanos gritaram como se tivessem visto um milagre. Alguns choraram, outros apostaram mais moedas no próximo combate. Mas a verdade? Aquilo não passava de uma cena ensaiada, e o morto sabia que iria morrer naquela tarde. O nome dele se perdeu na poeira dos arquivos imperiais, como tantos outros que não mereceram o pergaminho. Mas na manhã daquele dia, ele já havia recebido a visita do lanista, o dono de sua vida e de sua morte. Não houve gritos, nem ameaças. Apenas um olhar e a entrega de uma espada cuja lâmina brilhava como ouro, e que partiria ao meio no primeiro impacto. No Coliseu, às vezes, o maior truque era fazer parecer que alguém tinha chance. Se você acha que as lutas eram decididas na arena, está enganado. Muitas vezes, o resultado já estava fechado nos corredores sombrios atrás das grades, onde o cheiro de ferro e suor se misturava ao murmúrio dos acordos. Imperadores, senadores e patrocinadores jogavam um jogo muito mais cruel que qualquer combate. E os gladiadores? Eram apenas peças, tão descartáveis quanto o vinho barato servido ao público nas arquibancadas. Naquele dia, o morto sorridente tinha uma missão: perder com dignidade. Isso significava durar o suficiente para entreter o público, mas não tanto a ponto de ofender quem pagou para que a luta terminasse rápido. Não importa quão forte ou habilidoso fosse, sua derrota estava escrita antes que o sol alcançasse o topo das colunas de mármore. O sorriso que ele deu antes de cair não era de coragem, era de resignação. E não pense que o público era inocente. Roma amava o espetáculo, não a justiça. Cada gota de sangue na areia era mais um gole de vinho para a plateia, mais uma aposta feita às pressas, mais um grito para que o imperador se sentisse adorado. Aquele sorriso final, visto de longe, podia até parecer bravura, mas de perto era o suspiro de quem sabia que não havia mais saída. O golpe final veio como um ato teatral. O adversário, um campeão invicto, adorado pela cidade, avançou com passos calculados, espada erguida, e cravou a lança no lugar exato onde a armadura não protegia. Não houve luta real, não houve resistência. Apenas a queda ensaiada, o corpo pendendo no ângulo perfeito para que o sol fizesse a mancha de sangue brilhar diante da multidão. Lá no alto, na tribuna imperial, um sorriso diferente se formou. Não o do morto, mas o de quem havia ganhado muito mais do que entretenimento. Havia conquistado poder, influência e a garantia de que sua próxima aposta também seria cumprida. No Coliseu, a vitória nunca era apenas sobre quem caía, mas sobre quem assistia, sem perceber que estava sendo enganado. Enquanto isso, nos corredores escuros, escravos arrastavam o corpo para longe, deixando para trás apenas a lança, que continuaria fincada na areia até o próximo combate. O público pensava que aquele objeto era símbolo de honra. Na verdade, era o lembrete silencioso de que ali tudo tinha um preço. Até o sorriso de um homem morto. Essa não foi a primeira vez que Roma aplaudiu uma morte comprada. E certamente não foi a última. O Coliseu vivia de histórias como essa.
tão cuidadosamente coreografadas que até a tragédia parecia arte. Mas a cada morte heróica, um pedaço da verdade se perdia para sempre, afogado no eco das arquibancadas. Você talvez pense que isso era apenas exceção, um caso isolado na longa história das arenas. Mas e se eu te disser que grande parte das lutas mais lendárias do Coliseu seguiram exatamente esse script? Que por trás da poeira, do sangue e do rugido da multidão, havia sempre uma mão invisível puxando as cordas? Essa é a parte da história que Roma preferiu esconder. E é aí que nossa investigação começa de verdade. Porque se esse gladiador sabia que iria morrer, é preciso entender quem decidiu isso, como e por quê. E a resposta não está na areia. Está nos bastidores, onde o ouro corria mais rápido que o sangue. Então, antes de sairmos desta cena e seguirmos para o próximo ato, eu deixo a pergunta. Se você estivesse na arquibancada, teria percebido a farsa? Ou teria gritado junto? Me diga nos comentários, porque no que vem a seguir, você vai ver que este morto sorridente foi apenas o aperitivo. Ele caiu antes mesmo de o gongo soar. Um tropeço ridículo, a espada voando para longe, e o adversário aproveitando para cravar o golpe fatal sob o olhar divertido do imperador. Parecia azar, mas nada na arena era fruto do acaso. Aquele gladiador havia entrado com a sandália cortada, o que fazia a sola escorregar na areia como se estivesse untada com óleo. Não era descuido, era instrução. O mito da luta justa no Coliseu é uma das maiores propagandas que Roma já vendeu. De fora, parecia uma disputa de habilidade, coragem e força. Por dentro, era uma engrenagem de interesses, onde o resultado muitas vezes era definido dias antes, em salas cheias de fumaça e vozes baixas. Não era o melhor que vencia. Era quem tinha a proteção certa, ou o azar de estar na lista errada. Os organizadores das lutas sabiam que o espetáculo valia mais que a justiça. Se um gladiador era popular demais, não podia perder de qualquer jeito. E se era odiado, não podia ganhar. Isso não era esporte. Era teatro político. Um jogo em que o público pagava para ser enganado. E pior, saía feliz acreditando que tinha visto um combate genuíno. Para manter as aparências, usavam truques quase invisíveis. Um elmo com a visão reduzida, uma armadura com couro ressecado que se rompia no primeiro golpe, ou até uma corrente um pouco mais curta para limitar o movimento. Tudo sutil o bastante para que o espectador comum jamais percebesse, mas letal para quem dependia de segundos para sobreviver. O pior era quando a manipulação vinha de cima. Se o imperador queria que alguém morresse, ele morria. Simples assim. Um gesto, uma ordem silenciosa, e todos na arena sabiam qual seria o desfecho. Por outro lado, se o protegido do trono estava em perigo, sempre havia uma oportunidade milagrosa para virar o jogo no último segundo. Coincidência? Em Roma, coincidência era só outro nome para suborno. Mas o público? O público adorava. Cada virada improvável, cada morte heróica, era combustível para a narrativa de que Roma era o coração da coragem e da glória. Ninguém queria saber que, na prática, aquelas lutas eram tão espontâneas quanto um episódio de novela escrito com semanas de antecedência. A ilusão era parte do ingresso. O mais irônico é que os próprios gladiadores alimentavam essa mentira. Eles treinavam para o show, não para a vitória real. Sabiam cair de maneira dramática, gritar na hora certa, sangrar onde todos pudessem ver. Muitos até recebiam instruções de qual lado virar o corpo para que o sangue ficasse bem iluminado pelo sol. O Coliseu era um palco, e eles eram atores, com o detalhe de que o fracasso custava a vida. A injustiça era tão natural que ninguém mais questionava. Era como reclamar que a chuva está molhada, fazia parte do pacote. Alguns gladiadores até aceitavam seu destino com um humor sombrio, apostando consigo mesmos quantos golpes aguentariam antes de desabar. Outros tentavam negociar, mas no jogo do Coliseu, quem não tinha moedas não tinha voz. E claro, havia as apostas. Nada garantia mais lucro a um patrocinador do que um resultado previsível. Quanto mais controlada a luta, mais seguras as moedas no bolso de quem mandava. O Coliseu era, ao mesmo tempo, cassino e palco. E você sabe quem sempre ganha no cassino. Essa lógica transformava cada combate em uma narrativa controlada. Não era sobre vencer ou perder, era sobre contar a história certa para manter o povo distraído. Enquanto discutiam quem foi mais corajoso, ninguém perguntava quem controlava a corda que puxava o destino.
Aos olhos de Roma, era melhor assim. Justiça não enchia o Coliseu, mas drama, traição e surpresas cuidadosamente planejadas. Isso mantinha as arquibancadas cheias e as bocas abertas. No fim, a injustiça era o que mantinha o jogo vivo, e todos sabiam disso, mesmo que fingissem não ver. E é por isso que, para entender os segredos sujos da arena, precisamos conhecer quem realmente puxava as cordas: os patrocinadores. Gente que não apenas apostava, mas escrevia o roteiro. Ele ergueu o braço antes do combate começar. Não era um gesto de saudação, nem de coragem. Era o sinal combinado. Um leve movimento que dizia ao patrocinador, sentado na terceira fileira de mármore, que tudo estava pronto para a vitória comprada. No Coliseu, nem sempre era o mais forte que recebia aplausos, mas o mais bem financiado. Os patrocinadores eram a alma invisível da arena. Senadores, comerciantes e generais que investiam em gladiadores como se fossem cavalos de corrida, manipulando as regras para garantir que o seu vencesse. Eles não compravam apenas comida e treinamento, compravam também as brechas no código não escrito que regia a arena. Era um jogo de influência. Um gladiador protegido por um patrocinador rico tinha armaduras melhores, armas afiadas de verdade e o direito de lutar contra adversários já feridos ou cansados. Já o desafortunado que enfrentava um protegido recebia uma espada mal equilibrada e um elmo que pesava o dobro. É difícil lutar quando a sua própria armadura é seu pior inimigo. Os acordos aconteciam nos corredores que cheiravam a vinho caro e conspiração. Ali, homens com túnicas bordadas discutiam destinos de vidas como quem escolhe peças de tabuleiro. Esse perde, esse vence, esse morre de forma dramática. Não havia emoção verdadeira, apenas investimento e retorno. No Coliseu, a morte era só mais um número na contabilidade. E como todo bom negócio romano, o suborno era parte natural do processo. Guardas eram pagos para não ver certas irregularidades. Médicos recebiam para liberar lutadores que mal conseguiam ficar de pé. E até o organizador dos jogos aceitava doações para alterar a ordem das lutas. O ouro corria tão rápido que até a areia parecia brilhar. O público, claro, acreditava que tudo era mérito. Afinal, como não se impressionar com um gladiador que sempre parecia invencível? Poucos sabiam que essa invencibilidade era construída com truques de bastidores e bolsas de moedas escondidas em túnicas. A arena era como um jogo de cartas em que todas já estavam marcadas antes do embaralhar. Os patrocinadores não jogavam apenas pelo prestígio. Eles usavam o Coliseu como palco para humilhar rivais políticos. Patrocinar a derrota pública de um adversário era mais eficiente que qualquer discurso no Senado. Uma morte sangrenta diante de 50.000 testemunhas era um lembrete cruel de quem realmente tinha poder. E quando não havia um inimigo para destruir, havia a necessidade de entreter. Nada mantinha o público mais fiel que um herói invicto. E se para isso fosse preciso sacrificar um gladiador talentoso, azar dele. A plateia não pagava para ver justiça, pagava para ver espetáculo. E os patrocinadores entregavam exatamente isso. A influência chegava a ser tão descarada que alguns gladiadores mudavam de patrocinador, como jogadores modernos trocam de time. Um contrato novo podia significar a diferença entre a vida e a morte. E muitos aceitavam até mudar de nome e forjar um passado heróico para agradar o novo dono. No Coliseu, identidade era só mais um figurino. O pior era quando dois patrocinadores rivais queriam que seus protegidos vencessem no mesmo evento. A solução? Lutas infinitas que terminavam com ambos vivos e exaustos, para que o público acreditasse que a vitória estava por um fio. O resultado real não importava. O que importava era o lucro e a propaganda. E foi assim que o Coliseu se tornou muito mais que um palco de combates. Era um mercado de apostas, propaganda e sangue, tudo cuidadosamente embalado para parecer destino. Por trás de cada rugido da multidão, havia um cochicho de patrocinador decidindo quem iria tombar. E é justamente por causa deles que surgiu uma figura ainda mais perigosa nos bastidores. O gladiador que nunca lutava de verdade, mas sempre vencia. Ele ergueu a espada para o alto, girou lentamente e recebeu o aplauso de 50.000 pessoas. Sem sequer estar ofegante. Nenhum arranhão, nenhuma gota de sangue em sua armadura impecável. O adversário estava caído, imóvel,
com um ferimento tão perfeito que parecia pintado. E o mais impressionante, aquele não era um dia fora do comum. Era a rotina dele. O seu nome corria por Roma como o de um semideus. Estátuas foram erguidas, moedas cunhadas com seu rosto. O povo acreditava que ele era invencível. A verdade, porém, é que sua espada quase nunca encontrava resistência real. Cada um de seus adversários já entrava na arena com a derrota garantida. Seja por ordens, seja por suborno, seja por medo. Ele era o investimento mais lucrativo de seu patrocinador. Um gladiador que não precisava arriscar nada para parecer um herói. Seus combates eram cuidadosamente coreografados. Um avanço rápido, um bloqueio dramático, um golpe preciso e o oponente caía. Não importava se o golpe era letal de verdade ou apenas encenado. O público só queria o clímax. Alguns inimigos aceitavam perder em troca de ouro. Outros eram ameaçados. Havia até quem recebesse ordens para acertar de leve e prolongar a luta por alguns minutos, só para aumentar a tensão. Tudo era medido. O suor, o sangue falso, até o momento exato em que a multidão começava a se inclinar para a frente, ansiosa pelo desfecho. O curioso é que ele não reclamava. Pelo contrário, vivia no luxo que poucos gladiadores sequer imaginavam. Banquetes, escravos pessoais, perfumes caros. Enquanto outros treinavam até os ossos doerem, ele ensaiava posturas diante de um espelho de bronze para garantir que cada vitória parecesse divina. Mas havia um preço alto por tanta proteção. Sua fama dependia de uma mentira constante. E no Coliseu, as mentiras mais lucrativas também eram as mais frágeis. Bastava um erro, uma falha na coreografia, para que todo o império percebesse que o invencível não passava de um ator com uma espada. E esse risco aumentava a cada combate. Afinal, nem todos os gladiadores aceitavam ser marionetes. Havia os rebeldes, aqueles que preferiam morrer tentando do que viver se ajoelhando. Um dia, ele teve que encarar um desses, e o resultado quase custou sua vida, e pior, sua reputação. O adversário recusou-se a cair quando o golpe combinado foi dado. Avançou com fúria real, rasgando a armadura perfeita e fazendo o sangue, dessa vez verdadeiro, escorrer. O público vibrou, acreditando que finalmente veria uma luta de verdade. Mas nos bastidores, aquilo foi visto como uma afronta grave contra quem escrevia o roteiro. O rebelde não saiu vivo da arena, mas dali em diante, os organizadores reforçaram a segurança em torno do invencível. Combates ainda mais controlados, inimigos ainda mais enfraquecidos. A ilusão precisava ser preservada a qualquer custo. E o povo continuou acreditando. Talvez porque quisesse acreditar. Afinal, heróis invencíveis são mais reconfortantes que homens comuns. No Coliseu, a fé na mentira era tão valiosa quanto o ouro que a sustentava. Mas, se existia um gladiador protegido de tudo, também havia aqueles que eram deliberadamente sabotados. E alguns, literalmente, envenenados antes de lutar. Ele entrou na arena cambaleando, como se já tivesse lutado por horas. A multidão riu, achando que era nervosismo. Mas quem estava na primeira fileira, viu o suor escorrendo em rios, os lábios secos, os olhos sem foco. Seu adversário, ao contrário, parecia ter acabado de sair de um banho frio. A diferença não estava no treino. Estava na água que ele bebeu naquela manhã. O envenenamento de gladiadores era uma prática tão antiga quanto disfarçada. Não precisava ser letal. Bastava minar as forças, causar náuseas, dificultar a respiração. Uma dose certa transformava o corpo em um peso inútil e a mente em um pântano lento. No Coliseu, morrer rápido era até misericórdia. Perder lentamente diante de 50.000 olhos era a verdadeira humilhação. O método era simples. Um escravo subornado, uma jarra trocada, um gole antes do treino. O líquido podia carregar ervas com efeito retardado, doses mínimas de metais pesados, ou até vinho misturado com algo que parecia inocente. Quando a luta começava, o envenenado já estava vencido antes de erguer a espada. Para o público, era apenas azar. Mais uma prova de que os deuses decidiam quem vivia ou morria. E os organizadores sabiam usar isso a seu favor. Se um gladiador estava atrapalhando os planos de um patrocinador ou ameaçando a invencibilidade de um favorito, bastava convidá-lo para um banquete na véspera. Havia casos ainda mais cruéis. Alguns lutadores eram envenenados repetidamente ao longo de semanas,
ficando cada vez mais fracos até se tornarem alvos fáceis. Era uma forma de acabar com uma carreira sem manchar o nome do patrocinador. Afinal, ninguém culpava um veneno invisível, mas todos acreditavam que a fraqueza vinha da falta de treino ou decadência natural. O veneno também servia como mensagem. Em Roma, a morte súbita podia gerar investigações perigosas, mas um enfraquecimento gradual passava despercebido. Era a forma mais silenciosa de dizer: você está marcado, e não há nada que possa fazer. No Coliseu, até a água podia ser uma sentença. Para os gladiadores, a paranoia era constante. Muitos só bebiam de recipientes lacrados por eles mesmos, outros confiavam apenas em um escravo de longa data. Mas bastava um deslize, um momento de distração, e todo o treinamento acumulado virava pó. Na arena, cada gole podia ser o último antes da queda. O mais perverso era que, às vezes, o veneno era usado para prolongar o espetáculo. Doses controladas mantinham o lutador de pé, mas lento o bastante para apanhar sem oferecer perigo. Isso garantia ao público a ilusão de uma luta longa, quando na verdade assistia a um massacre cuidadosamente orquestrado. E claro, havia sempre o ouro por trás. Um patrocinador lucrava muito mais com um adversário envenenado do que com um combate incerto. As apostas fluíam para o lado certo, o público saía satisfeito e ninguém suspeitava da conspiração. Na lógica romana, era o crime perfeito: silencioso, eficaz e lucrativo. O gladiador que entrou cambaleando naquela manhã não terminou vivo o dia. Sua morte foi recebida com aplausos, como se fosse um ato de coragem. Poucos perceberam que, naquele momento, o Coliseu não aplaudia uma vitória, mas um assassinato disfarçado de espetáculo. E se o veneno era uma arma invisível, havia outra forma igualmente traiçoeira de decidir uma luta: entregar ao inimigo uma espada feita para quebrar no primeiro golpe. O som do metal partindo ecoou pela arena como um trovão seco. No segundo golpe da luta, a lâmina do gladiador se quebrou em dois, voando pela areia enquanto o punho vazio permanecia ridiculamente erguido no ar. A plateia riu, acreditando ser um acidente improvável. Mas, nos bastidores, todos sabiam: aquela espada nasceu para morrer antes dele. Roma era especialista em transformar objetos comuns em armadilhas letais. Armas adulteradas eram uma das formas mais eficientes de garantir a derrota de um lutador indesejado. O truque estava no metal, forjado com impurezas, rachaduras internas ou pontos de solda tão fracos que se rompiam no momento exato. O espetáculo era perfeito. O público via a quebra como obra do acaso, um golpe de azar que mudava o rumo da luta. Na verdade, era a assinatura invisível de alguém que tinha pago caro para garantir aquele desfecho. E o gladiador, com apenas um punho vazio para se defender, sabia que o próximo ato da peça terminaria com sangue. A adulteração começava muito antes do combate. O armeiro responsável recebia instruções e moedas suficientes para errar o trabalho. Em seguida, a espada era polida com tanto cuidado que nem o lutador percebia a fragilidade escondida. Era como entregar uma chave de cera para abrir um portão de ferro. Bonita, mas inútil na hora da verdade. Havia ainda mais sutileza em alguns casos. Em vez de quebrar, a espada era forjada para perder o fio rapidamente, tornando cada golpe inofensivo. Isso prolongava a luta, aumentando a humilhação do gladiador enquanto o adversário o golpeava sem piedade. A morte não era instantânea, mas lenta, com cada segundo marcado pelo som seco das lâminas se encontrando sem efeito. O público adorava. Afinal, nada era mais emocionante do que ver um herói superar um problema inesperado. O problema é que, na arena, problemas inesperados nunca eram realmente inesperados. Eram parte de um roteiro onde a tragédia estava paga com antecedência. Para o gladiador sabotado, não havia saída. Lutar desarmado contra um adversário protegido significava, no máximo, prolongar a própria agonia. Alguns tentavam improvisar, usando pedaços da arma quebrada como punhal, mas isso só aumentava a excitação da multidão, que via naquilo uma prova de coragem. Na verdade, era puro desespero. Os patrocinadores, claro, garantiam que a história fosse contada de maneira conveniente. O acidente virava lenda, a derrota virava drama, e o vencedor saía da arena como símbolo de força. O verdadeiro golpe mortal não vinha da lâmina, mas da manipulação. E havia casos extremos.
gladiadores recebendo de propósito armas tão pesadas que exauriam suas forças em minutos, ou tão curtas que os obrigavam a se expor para atacar. Cada detalhe era pensado para garantir que, quando a morte chegasse, parecesse inevitável. O gladiador da espada quebrada caiu de joelhos poucos instantes depois, o punho vazio ainda fechado como se segurasse algo. Morreu olhando para o próprio braço, talvez ainda sem acreditar que fora condenado antes mesmo de entrar na arena. E se uma arma podia ser manipulada para garantir a derrota, imagine quando o próprio imperador decidia jogar as regras pela janela para vencer. Ele entrou na arena vestindo armadura dourada, mas não precisava dela. Seu adversário estava amarrado, de joelhos, com os olhos vendados. O público sabia que aquela luta não passava de um massacre, mas aplaudia como se fosse o maior desafio da história de Roma. No centro da arena, não era um gladiador que empunhava a espada, era o próprio imperador. Alguns imperadores tinham um ego tão grande que o trono parecia pequeno demais. Para eles, governar um império inteiro não bastava. Era preciso sentir o gosto da glória suada, ainda que fabricada. Cômodo, por exemplo, ficou famoso por lutar contra inimigos que mal podiam se defender, e ainda assim exigia aplausos como se tivesse derrotado um exército. O truque era simples: criar lutas tão desiguais que o resultado fosse garantido. Às vezes, o adversário era um condenado à morte, sem treinamento e sem armas. Outras, um animal já ferido e drogado, incapaz de atacar com força. O imperador, claro, aparecia impecável, sem um arranhão sequer, para receber a glória de um herói do povo. O público fingia acreditar, porque contrariar o espetáculo era perigoso. Quem ousaria vaiar um homem que podia decidir sua vida com um gesto? Assim, cada golpe previsível era acompanhado de aplausos ensaiados. Cada morte anunciada recebia o peso teatral de uma tragédia grega. Roma sabia que era mentira, mas era uma mentira que ninguém ousava desmentir. Esses combates imperiais eram muito mais sobre política do que sobre combate. Serviam para mostrar força, intimidar opositores e alimentar o culto à personalidade do governante. Na prática, eram apenas grandes peças publicitárias com um corpo caído no final. E funcionavam, pelo menos até o próximo imperador querer provar que era ainda mais invencível que o anterior. A ironia é que, mesmo com toda a encenação, alguns imperadores ainda erravam a coreografia. Há registros de governantes que se feriram acidentalmente durante esses duelos fáceis, criando constrangimentos épicos para a corte. Mas esses incidentes eram rapidamente abafados para preservar a narrativa de perfeição. No fundo, não havia diferença entre essas apresentações e um truque de mágica mal ensaiado. O público sabia que estava sendo enganado, mas escolhia não ver os fios puxando o espetáculo. Afinal, questionar o imperador em público podia transformar qualquer cidadão em protagonista involuntário da próxima execução. E quando o ego imperial entrava na equação, nenhuma regra sobrevivia. Havia combates onde o imperador declarava vitória mesmo sem ter tocado no adversário, apenas porque este foi executado por desrespeito. Em outras, a morte era tão teatral que parecia um ato de adoração ao trono. O Coliseu, nesse contexto, deixava de ser apenas uma arena e virava o palco pessoal do governante. Cada luta era um capítulo de sua própria mitologia, escrita com sangue alheio. E como toda boa mitologia, era cuidadosamente polida para esconder a verdade nos bastidores. O povo saía satisfeito, convencido de que tinha visto seu líder provar o valor com as próprias mãos. O imperador saía ainda mais poderoso, embalado por uma multidão que gritava seu nome. E o cadáver ficava na areia, como prova silenciosa de que ali nem a vida nem a morte seguiam regras. Mas quando não era o imperador que decidia o destino da luta, eram as famílias, e muitas vezes o ouro que elas escondiam, que compravam quem vivia e quem morria. Ele estava de pé, ofegante, o rosto coberto de sangue, mas ainda respirava. O adversário erguia a espada para o golpe final, quando de repente hesitou. Lá do alto da arquibancada, um sinal quase imperceptível. Um lenço vermelho acenando discretamente. Em segundos, a luta terminou. Mas o gladiador continuou vivo. Não por mérito, e sim porque alguém pagou por isso. No Coliseu, não era apenas o imperador que decidia o destino de um lutador.
As famílias ricas também tinham seu próprio botão de vida ou morte. Bastava ouro suficiente para que um combate fosse manipulado, salvando um filho, irmão ou até um amante da inevitável sentença de sangue. Esses resgates eram acordos feitos às pressas, muitas vezes na noite anterior à luta. Um patrocinador intermediava a transação, repassava moedas para os organizadores e no dia seguinte, a luta terminava com o resultado desejado. O público acreditava que assistia a um milagre. Na verdade, era apenas contabilidade disfarçada de destino. O preço variava de acordo com a fama do gladiador e com a complexidade da encenação. Salvar alguém de uma luta equilibrada custava caro. Salvar de uma execução anunciada custava uma fortuna. E havia sempre o risco de a negociação falhar, deixando o resgatado exposto ao golpe real. Alguns gladiadores sabiam que eram protegidos por essas redes invisíveis e usavam isso a seu favor. Entravam na arena com um sorriso confiante, sabendo que, no último segundo, algo aconteceria para interromper a luta. O público via coragem. Os bastidores viam apenas uma aposta bem paga. Mas o suborno também funcionava no sentido oposto. Se uma família queria se livrar de um parente inconveniente, talvez um herdeiro que ameaçava dividir a herança, bastava pagar para garantir que a luta fosse irrecuperável. O golpe final era dado com mais convicção quando o ouro já estava no bolso. Esses acordos eram envoltos em silêncio absoluto. Ninguém queria ser acusado de corromper o sagrado espetáculo romano, embora todos soubessem que isso acontecia com frequência. Era como se o Coliseu tivesse um segundo sistema jurídico funcionando à sombra da arena, onde cada vida tinha um preço definido. Os escravos e servos que participavam dessas transações viviam em constante risco. Uma palavra errada, um boato mal interpretado, e o escândalo podia levar à execução sumária. Por isso, muitos preferiam fingir que nunca tinham visto nada, mesmo quando eram eles que entregavam as moedas. Para as famílias, salvar um gladiador não era apenas um ato de amor. Era também um investimento de prestígio. Um protegido que sobrevivia a várias lutas, mesmo contra todas as probabilidades, virava lenda. E essa lenda refletia diretamente na influência política de quem o mantinha vivo. O gladiador que recebeu o sinal do lenço vermelho naquela tarde saiu da arena sob aplausos ensurdecedores. O público acreditou que ele havia conquistado a misericórdia pela força de sua luta. Apenas alguns poucos sabiam que o verdadeiro duelo aconteceu horas antes, numa sala escura, entre moedas e promessas. E se o ouro podia comprar a vida de um gladiador, ele também podia comprar algo ainda mais perigoso: a própria torcida. O rugido começou antes mesmo de a luta começar. O gladiador mal tinha pisado na arena e já era recebido por aplausos ensurdecedores, como se fosse um herói invencível. Mas havia algo estranho. Metade das pessoas nas arquibancadas gritava exatamente as mesmas palavras, no mesmo tom, no mesmo ritmo. Não era paixão espontânea. Era torcida paga. Em Roma, até o entusiasmo podia ser comprado. Grupos organizados, conhecidos como claques, recebiam moedas para aplaudir, vaiar ou gritar slogans que favorecessem determinado gladiador. Eram como fãs de aluguel, capazes de transformar um desconhecido em ídolo, ou destruir a reputação de um veterano em minutos. Essas claques funcionavam como verdadeiras empresas. Tinham líderes, regras internas e até tabelas de preços. Aplauso moderado, uma quantia, aplauso frenético com coreografia e música improvisada, mais caro. O imperador e os patrocinadores sabiam que manipular o clima do público era uma arma tão poderosa quanto uma espada afiada. A psicologia por trás era simples. O povo tende a seguir a multidão. Se todo mundo aplaude, você também aplaude. Se todos vaiam, você sente vontade de vaiar. Essa manipulação coletiva influenciava não apenas a percepção dos espectadores, mas também o próprio julgamento do imperador sobre quem merecia viver ou morrer. Alguns gladiadores sabiam explorar isso magistralmente. Entravam com gestos ensaiados, acenavam para pontos estratégicos da arquibancada onde as claques estavam posicionadas. Um sorriso no momento certo podia garantir um coro ensurdecedor, criando a impressão de popularidade genuína. Mas a mesma arma que levantava um lutador podia derrubá-lo. Claques rivais eram contratadas para vaiar durante toda a luta, abafando qualquer tentativa de aplauso. E quando a opinião pública parecia virar contra um gladiador, até os aliados mais ricos pensavam duas vezes antes de protegê-lo.
Os pagamentos eram feitos de forma discreta, geralmente antes dos jogos. Sacos de moedas passavam de mão em mão entre as sombras das colunas, e os líderes das claques organizavam a coreografia do espetáculo sonoro. Em dias de grande aposta, era possível que uma mesma claque recebesse pagamento dos dois lados, e decidisse apoiar quem pagasse mais na última hora. Havia também o lado teatral. Algumas claques levavam estandartes, vestiam túnicas iguais e até pintavam o rosto com as cores do gladiador patrocinado. O efeito visual e sonoro era tão forte que o público comum acreditava estar diante de um fenômeno popular espontâneo. O imperador, mesmo sabendo da farsa, permitia e até incentivava o sistema. Uma luta com torcida fervorosa parecia mais grandiosa, mais digna de ser lembrada. E para Roma, a lembrança era tão valiosa quanto a própria vitória. O gladiador daquela tarde venceu sob aplausos tão coordenados que soavam como música. Para a multidão, foi um triunfo merecido. Para quem conhecia os bastidores, foi apenas mais um show comprado. E se o som podia ser manipulado para decidir quem vivia, imagine o que podiam fazer com algo ainda mais básico: o próprio chão da arena. Ele deu o primeiro passo e quase caiu de cara. A sola da sandália afundou como se pisasse em óleo e a areia, em vez de firme, escorregava sob os pés. Do outro lado, o adversário se movia com leveza, como se estivesse caminhando sobre pedra sólida. Não era azar, era preparação. E o campo de batalha tinha sido manipulado antes mesmo de o público entrar. No Coliseu, até a areia tinha dono. Organizadores experientes sabiam que alterar o terreno podia decidir uma luta sem que ninguém percebesse. Bastava umedecê-la em alguns pontos para deixá-la pesada e cansativa, ou misturá-la com óleo para torná-la traiçoeira. A superfície da arena era mais uma arma invisível na mão de quem controlava o espetáculo. Esse truque era especialmente útil quando o objetivo era favorecer um lutador mais ágil ou prejudicar um adversário pesado. Um simples ajuste no solo podia transformar velocidade em vantagem esmagadora ou forçar um erro fatal no momento decisivo. O público via apenas um deslize, mas nos bastidores, cada grão estava no lugar certo. Alguns patrocinadores levavam o método ao extremo. Havia relatos de gladiadores que encontravam pregos curtos ou pedras pontiagudas escondidas sob a areia, forçando-os a mudar de postura ou causando ferimentos discretos que se agravavam durante o combate. Nada visível o bastante para levantar suspeitas, mas suficiente para garantir o resultado. A manipulação também incluía áreas neutras estrategicamente posicionadas. O favorito do dia sabia exatamente onde pisar para manter equilíbrio e força, enquanto o azarão acabava preso nas partes mais traiçoeiras do terreno. Era como jogar xadrez com o chão da arena, movendo as peças sem que ninguém visse a mão. O mais perverso era que essa armadilha não precisava ser total. Bastava um momento, um ponto específico preparado para o golpe final. Quando o adversário era empurrado para aquela zona, o resto se resolvia sozinho. Um tropeço, uma queda, e a lâmina encontrava o alvo. O público, claro, reagia como se fosse destino. Afinal, Roma acreditava que os deuses decidiam as batalhas. Mas, na prática, o divino estava mais para a engenhosidade humana e bolsos bem recheados. A fé na sorte era a cortina perfeita para esconder a manipulação. Para os gladiadores, o terreno traiçoeiro era tão perigoso quanto qualquer espada. Muitos treinavam para se adaptar rapidamente, mas quando o chão em si trabalhava contra você, não havia habilidade que salvasse. Alguns caíam já nos primeiros segundos, sem sequer tocar o adversário. A areia manipulada também tinha um valor psicológico. Um gladiador que escorregava cedo na luta perdia parte da confiança, tornando-se mais lento e hesitante. E hesitação, no Coliseu, era sinônimo de morte rápida. O gladiador que quase beijou o chão naquele dia não durou 3 minutos. O público achou que foi por falta de preparo. Apenas quem conhecia os bastidores sabia que naquele combate, a arma mais letal não estava nas mãos do adversário, mas sob os pés dele. E se o chão podia ser manipulado para decidir uma luta, imagine quando o próprio campo de visão do lutador era sabotado. Ele girava a cabeça como um animal encurralado, procurando o inimigo, mas só via a escuridão. A fenda do capacete era tão estreita que mal permitia distinguir formas, e a respiração abafada transformava cada segundo em um esforço sufocante. No momento em que a lâmina inimiga encostou na sua garganta,
Ele nem sequer sabia de onde tinha vindo o golpe. O capacete fechado era mais que uma peça de proteção. Podia ser uma sentença de morte. Bastava reduzir o campo de visão para transformar o gladiador em um alvo fácil. E como sempre no Coliseu, isso nunca era por acaso. Quando alguém precisava perder, às vezes bastava protegê-lo demais. Essa sabotagem era sutil, quase elegante. O armeiro ajustava as aberturas para que a visão fosse mínima, mantendo uma aparência impecável para o público. Para os espectadores, parecia apenas um elmo imponente. Para o gladiador, era como lutar dentro de um poço escuro. Os mais experientes percebiam o truque assim que vestiam a peça, mas não podiam recusar. Negar o equipamento designado era visto como insubordinação e podia levar à morte antes mesmo de pisar na arena. Então, entravam no jogo sabendo que cada passo era um salto no escuro. A limitação visual não era o único problema. O peso extra e a ventilação precária transformavam o capacete numa fornalha. Em poucos minutos, o suor escorria pelos olhos, a respiração ficava curta e a força se esvaía. O adversário, claro, usava um elmo confortável e leve, com ampla visão. O público raramente notava a diferença. Via apenas um gladiador desorientado e outro mais habilidoso. Ninguém imaginava que a diferença real estava na ferramenta que deveria protegê-lo. O truque era tão eficiente que se tornava impossível lutar de igual para igual. Alguns patrocinadores adoravam essa tática porque ela parecia inofensiva. Afinal, quem poderia acusar alguém de ter morrido por estar muito protegido? Era a armadilha perfeita, discreta, letal e sem vestígios. Em casos mais cruéis, o elmo era combinado com armas pesadas demais, criando um conjunto que drenava as forças em questão de minutos. Não era preciso um golpe mortal, bastava o desgaste. O lutador caía de exaustão e o adversário apenas finalizava o trabalho. Os gladiadores mais supersticiosos acreditavam que certos capacetes eram amaldiçoados, passando de um condenado a outro. Se um lutador morria com ele, no combate seguinte outro o vestia, e o destino se repetia. Lenda ou não, essa prática reforçava o medo psicológico antes mesmo do início da luta. O homem daquela tarde não durou até a metade do combate. Caiu de joelhos, arfando, incapaz de ver ou reagir. O adversário ergueu a espada e encerrou o espetáculo em um golpe limpo. Para a multidão, foi apenas mais uma vitória gloriosa. Para os bastidores, foi a confirmação de que um bom capacete podia ser a pior das armadilhas. E se a visão podia ser manipulada, a próxima mentira era ainda mais cruel: convencer o público de que escolhia quem vivia, quando na verdade nunca escolheu nada. O imperador ergueu a mão e todos se calaram. Na arena, 2 gladiadores, ensanguentados e de joelhos, aguardavam o veredito final. O protocolo era simples. A multidão levantava o polegar para poupar a vida ou o virava para baixo para decretar a morte. 50.000 romanos começaram a gritar, gesticular, implorar, como se a decisão estivesse realmente em suas mãos. O vencedor olhava ansioso para a arquibancada, o derrotado chorava e tentava manter a postura. Mas, lá no alto, o olhar frio do imperador já havia decidido o destino minutos antes. A ilusão do poder do povo no Coliseu era um dos maiores truques de Roma. Fazia com que cada espectador se sentisse parte da máquina imperial, como se fosse um juiz, um participante ativo do espetáculo. Na verdade, a opinião da multidão raramente importava. O gesto final, teatral, era apenas para reforçar a sensação de que todos estavam envolvidos, quando na prática eram apenas figurantes em uma peça cuidadosamente roteirizada. As razões para ignorar o clamor popular variavam. Às vezes, o gladiador derrotado era protegido de um patrocinador influente, e sua morte não poderia ser permitida. Outras vezes, o imperador queria enviar uma mensagem política, matando um lutador popular para mostrar que ninguém estava acima de sua autoridade. Havia também o lado econômico. Gladiadores caros demais para morrer eram poupados, enquanto outros, mais baratos, eram sacrificados para manter a fome de sangue da multidão saciada. O mais irônico é que a manipulação era tão bem coreografada que a própria multidão não percebia. O imperador esperava alguns segundos, fingia avaliar a opinião das arquibancadas e então executava o gesto final. Às vezes,
até fingia mudar de ideia no último instante, só para criar um drama adicional. Tudo encenação. Tudo para que as histórias daquela tarde ecoassem pelas ruas de Roma como um acontecimento épico. Nos bastidores, a decisão final era tomada antes mesmo da luta começar. Organizadores, patrocinadores e o próprio imperador discutiam quem viveria e quem morreria, levando em conta apostas, pressões políticas e até presságios inventados para justificar a escolha. O combate em si era apenas a encenação que preenchia o tempo até o momento do veredito. Alguns gladiadores, sabendo que o destino já estava selado, mudavam sua forma de lutar. Se sabiam que seriam poupados, arriscavam movimentos mais ousados, prolongavam o espetáculo para aumentar a glória. Se sabiam que iam morrer, muitos preferiam lutar de forma suicida, arrancando aplausos antes do golpe final. Havia até quem usasse o momento para desafiar abertamente o imperador com o olhar, num último ato de rebeldia que quase ninguém notava. O público comum acreditava na pureza do ritual. Mães levavam filhos para ver o poder da escolha, em ação. Comerciantes apostavam com base nos humores da multidão. E turistas vindos das províncias voltavam para casa, contando que haviam ajudado a decidir a vida de um homem. Era um espetáculo dentro do espetáculo. E, como toda boa mentira, alimentava-se da vontade de acreditar. Em alguns raros momentos, o clamor popular era tão intenso que o imperador cedia. Não por respeito ao povo, mas para evitar uma revolta ou um tumulto que pudesse manchar sua imagem. Mesmo nesses casos, os cronistas imperiais se encarregavam de reescrever a história, transformando a decisão do povo em um ato de generosidade imperial. Assim, até quando perdiam, os governantes ganhavam. O gesto do polegar também foi alvo de distorções históricas. Muito do que sabemos hoje sobre o sinal de vida ou morte vem de interpretações artísticas posteriores, e há dúvidas se ele era realmente usado como mostram os filmes. Alguns estudiosos acreditam que o gesto original era bem diferente, mas o importante para Roma nunca foi a forma, e sim o controle sobre o significado. A encenação era tão eficiente que sobreviveu por séculos, sendo replicada em outros contextos: eleições, julgamentos, decisões públicas. O Coliseu foi talvez o primeiro palco onde se entendeu que o povo não precisava de poder real, apenas da sensação de que o tinha. E essa sensação era viciante. Naquele dia, o gladiador derrotado foi morto, apesar de uma avalanche de mãos erguidas pedindo sua vida. A multidão suspirou, mas aceitou. Afinal, era o imperador. No fim, cada um voltou para casa acreditando que tinha participado de um momento histórico, sem perceber que não passava de plateia obediente. E se a decisão final já era manipulada, imagine as caçadas com animais selvagens que eram anunciadas como desafios mortais, mas escondiam truques igualmente sujos. A porta de ferro se abriu com um estrondo e um rugido ecoou pela arena. A multidão se inclinou para a frente, esperando ver um predador feroz saltar contra o gladiador. Mas o leão que surgiu mancava, com a pelagem suja e os olhos semicerrados. A fera não tinha a força de um rei da selva. Tinha o olhar de quem já havia sido derrotado antes mesmo de entrar. As famosas caçadas do Coliseu, conhecidas como venationes, eram vendidas como lutas épicas entre homem e natureza selvagem. A propaganda prometia o embate mortal de gladiadores contra animais ferozes, trazidos das mais distantes províncias do Império. Tigres da Pártia, elefantes africanos, ursos das montanhas, rinocerontes e até crocodilos. Mas o público raramente via um animal em plena força. A verdade é que a maioria dessas feras chegava à arena depois de longas viagens, acorrentadas, mal alimentadas e muitas vezes dopadas para evitar surpresas. Alguns eram feridos propositalmente antes da luta, para reduzir sua velocidade e agressividade. A imagem do gladiador enfrentando um animal no auge da força era uma ilusão cuidadosamente construída. Essa manipulação tinha dois objetivos. Primeiro, proteger o lutador favorito. Afinal, perder um astro da arena para um leão mal-humorado seria um prejuízo imenso para os patrocinadores. Segundo, garantir que a luta fosse visualmente impactante, mas controlada o suficiente para evitar riscos desnecessários. O público não queria assistir a um gladiador sendo despedaçado sem reação. Queria ver a vitória inevitável, mais dramática. Algumas apresentações eram ainda mais falsas.
Há relatos de animais treinados para atacar em direções específicas ou responder a sinais invisíveis para o público. Outros eram mantidos com fome controlada para que atacassem apenas quando provocados de forma calculada. Até os rugidos eram induzidos com dor ou estímulos, aumentando o clima de tensão. Os organizadores sabiam que um animal imprevisível podia arruinar o espetáculo. Uma fera descontrolada poderia atacar o lutador errado ou até o público. Por isso, a selva do Coliseu era tão artificial quanto um cenário de teatro. A brutalidade era real, mas o roteiro era ditado por homens de túnicas bordadas e dedos cobertos de anéis. O público, no entanto, acreditava estar vendo a natureza no seu estado mais puro e selvagem. Muitos voltavam para casa contando histórias de coragem e heroísmo, sem perceber que o monstro que viram era, na verdade, uma sombra do que deveria ser. O mito era mais importante que a verdade, e mais fácil de vender. Os gladiadores, por sua vez, aprendiam a lidar com esse teatro. Alguns até desenvolviam movimentos ensaiados para matar com elegância, garantindo que o animal tombasse de forma dramática no centro da arena. O sangue era real, mas a ameaça, cuidadosamente reduzida. Essa prática não apenas enganava o público, como também servia para criar heróis artificiais. Um lutador que matava um leão enfraquecido era celebrado como um semideus, elevando sua reputação e aumentando o valor das apostas em suas próximas lutas. Era propaganda pura, disfarçada de risco mortal. O leão manco daquela tarde tombou após 2 golpes. A multidão explodiu em aplausos, convencida de que havia presenciado um ato de coragem sobre-humana. O gladiador ergueu os braços para o céu, mas o único olhar que importava era o do patrocinador, sorrindo discretamente na sombra da tribuna. E se até a selvageria dos animais era cuidadosamente ensaiada, havia momentos em que a encenação escapava do controle, como na vez em que uma luta durou horas porque os 2 gladiadores se recusaram a seguir o script. O sol já começava a se pôr quando o público percebeu que algo estava errado. 2 gladiadores permaneciam em pé, circulando um ao outro como lobos cansados, as espadas pesando mais a cada segundo. O chão da arena estava marcado por dezenas de pegadas, manchas de sangue e poças de suor. O que deveria ter sido um combate rápido havia se transformado em um duelo interminável, e a tensão crescia a cada instante. O plano original era simples. Um deles cairia no 3º ato, fingindo um ferimento mortal, e o outro receberia a glória. Mas algo mudou. Nenhum dos 2 estava disposto a perder. Talvez por orgulho, talvez por desespero, talvez porque ambos soubessem que, se caíssem, não se levantariam mais. O roteiro fora rasgado, e agora o Coliseu assistia a uma luta real. Os patrocinadores começaram a se agitar nas arquibancadas, trocando olhares nervosos. Cada minuto extra representava risco. O público poderia perceber que as lutas anteriores eram rápidas demais para serem verdadeiras. O imperador, impaciente, tamborilava os dedos no braço da cadeira, já considerando uma ordem para encerrar o espetáculo. Mas lá embaixo, na areia, não havia espaço para a política, apenas para a sobrevivência. Os gladiadores se moviam lentamente, buscando uma abertura. O som metálico das espadas se chocando ecoava como um sino de funeral repetitivo. Nenhum golpe era definitivo, mas cada impacto roubava um pouco mais da força que restava em seus corpos. O público estava dividido entre o fascínio e a impaciência. Alguns gritavam para que a luta terminasse. Outros incentivavam a resistência dos combatentes. O clima era quase de hipnose coletiva. Todos sabiam que algo raro estava acontecendo, mas ninguém podia prever o final. A exaustão começou a transformar a luta num jogo psicológico. Olhares longos, passos calculados, respiração pesada. Não era mais apenas uma disputa física. Era um duelo de vontades. Cada um esperava que o outro cedesse primeiro, mas nenhum estava disposto a entregar o pescoço. Os organizadores, desesperados, tentaram interferir de forma discreta. Um sinal foi dado para que um dos combatentes errasse um golpe fatal e se abrisse para a derrota. Ele ignorou. Mais um sinal. Dessa vez acompanhado por um olhar ameaçador vindo da tribuna. Ainda assim, a luta continuou. Com o cair da noite, tochas foram acesas ao redor da arena, criando um cenário ainda mais dramático. As sombras dos gladiadores se alongavam sobre a areia, dançando como fantasmas.
Cada movimento parecia mais lento, mas também mais intenso, como se a própria escuridão estivesse participando do combate. O público, agora completamente envolvido, já não queria que acabasse. Gritos pediam que lutassem até o último homem, e a tensão se transformou em euforia. O Coliseu, acostumado a combates de minutos, experimentava o gosto raro de uma batalha sem roteiro. No fim, não foi um golpe que encerrou a luta, mas uma ordem seca do imperador. Guardas invadiram a arena, separando os dois e declarando empate, algo quase inédito. O público reagiu com um misto de vaias e aplausos, sem saber se havia testemunhado um ato de coragem ou insubordinação. Para os dois gladiadores, no entanto, aquele empate não era vitória nem derrota. Era apenas mais um dia em que tinham sobrevivido. Mas, para os bastidores, foi um lembrete perigoso. Quando os lutadores decidiam quebrar o script, toda a farsa do Coliseu corria risco. E para manter a ilusão intacta, às vezes era preciso até forjar o próprio sangue. A lâmina cortou o ar e atingiu o braço do gladiador, arrancando um jorro vermelho que fez a multidão explodir em gritos. Ele cambaleou para trás, apoiando-se no escudo enquanto o adversário avançava. Mas havia algo errado. O cheiro. Não era o cheiro metálico e inconfundível do sangue humano. Era mais denso, mais adocicado. Era sangue. Mas não dele. No Coliseu, a cor vermelha era tão importante quanto o próprio combate. O público queria ver o chão manchado. Queria acreditar que cada golpe carregava o peso da vida e da morte. E os organizadores, sabendo disso, aprenderam a melhorar o espetáculo com truques simples e eficazes, como o uso de sangue animal para criar cenas mais dramáticas. O método era quase artesanal. Odres cheios de sangue de boi, cabra ou porco eram escondidos sob as armaduras ou costurados discretamente nas roupas. No momento certo, um golpe ensaiado rasgava o recipiente, criando um jorro convincente que arrancava suspiros e aplausos. Para o público, era a prova de que o combate era brutal. Para os bastidores, era apenas mais um efeito especial. Essa prática tinha vantagens óbvias. Um gladiador importante podia simular ferimentos graves sem correr risco real, prolongando a luta e aumentando o drama. O sangramento controlado também permitia ao público acreditar que o herói estava à beira da derrota, apenas para vê-lo se recuperar milagrosamente no último instante. Era manipulação emocional pura. Em alguns casos, o sangue falso era usado para esconder o verdadeiro. Quando um lutador recebia um golpe real que poderia deixá-lo incapacitado cedo demais, a produção aumentava a quantidade de sangue cênico para distrair o público e mascarar a gravidade da lesão. Enquanto todos olhavam para o jorro vermelho, o médico da arena aplicava discretamente um tratamento rápido para mantê-lo em pé. O cheiro, no entanto, denunciava a farsa para quem estava perto o suficiente. Gladiadores experientes sabiam distinguir o sangue humano do animal, e alguns consideravam essa prática uma humilhação. Afinal, a arena era seu palco e sua vida. E trocar ferimentos reais por truques baratos era, para eles, roubar a verdade do combate. Mas para os patrocinadores e organizadores, a verdade era irrelevante. O Coliseu não vendia autenticidade, vendia emoção. E emoção podia ser fabricada com a mesma facilidade com que se fabricava uma espada quebradiça ou uma armadura cega. O que importava era que o público saísse acreditando que tinha visto algo grandioso. Havia até diretores especializados em coreografar combates que usavam sangue falso. Eles decidiam onde o jorro aconteceria, qual a reação do público seria provocada e até como a luz do sol deveria bater no momento para intensificar a cor. Era um espetáculo pensado em cada detalhe, e o sangue era apenas mais um adereço. O público raramente descobria. Muitos, mesmo que percebessem, preferiam não admitir. A ilusão era confortável demais para ser destruída. Afinal, quem queria pensar em manipulação quando podia sair dali com a história de ter visto um homem sobreviver a uma perda absurda de sangue? O gladiador daquela tarde venceu o combate, mesmo depois de sangrar litros no início. Foi carregado nos ombros por admiradores, ovacionado como um milagre vivo. Apenas os bastidores sabiam que por baixo da armadura não havia um corte profundo. Apenas um odre vazio e costuras abertas. E se até o sangue podia ser fabricado, imagine o que acontecia com a própria identidade de um gladiador, quando ele morria, e dias depois, ressurgia com outro nome para lutar novamente.
Ele foi morto 3 vezes. A primeira, com um corte profundo no peito, diante de uma multidão que jurou ver sua última respiração escapar. A segunda, decapitado num duelo teatral contra um veterano lendário. A terceira, pisoteado por um elefante trazido da África. Mas, para espanto de alguns e conveniência de outros, ele sempre voltava, com outro nome, outra armadura e a mesma cicatriz. No Coliseu, a morte era uma moeda valiosa, mas também um recurso que podia ser gasto com cuidado. Gladiadores habilidosos demais para desperdiçar, mas já mortos para o público, renasciam com novas identidades. Bastava mudar o corte de cabelo, o estilo de armadura, o sotaque no momento de se apresentar, e o novo herói estava pronto para o espetáculo. Essa prática era uma das trapaças mais ousadas dos organizadores. O público acreditava estar conhecendo um novato promissor, sem imaginar que estava diante de um veterano que conhecia cada truque da arena. A vantagem era óbvia. Esses fantasmas raramente perdiam, e suas vitórias alimentavam o mito de que Roma estava sempre revelando novos campeões. Alguns desses retornos eram cuidadosamente roteirizados. O novo gladiador aparecia vencendo desafios improváveis, derrotando veteranos e conquistando o público em tempo recorde. Em pouco tempo, sua popularidade substituía a memória do morto, que fora antes. O Coliseu sabia que a multidão tinha memória curta, especialmente quando entretida. Para os patrocinadores, essa farsa era ouro puro. Reaproveitar um lutador significava economizar no treinamento de novatos e garantir resultados previsíveis. Além disso, cada renascimento trazia a oportunidade de criar uma nova narrativa, vendendo ingressos como se fosse a estreia de um prodígio. O mais irônico é que alguns gladiadores fantasma acumulavam legiões de fãs em cada identidade. Havia quem torcesse fervorosamente por 2 lutadores diferentes sem saber que eram a mesma pessoa. Um homem podia ser ao mesmo tempo o ídolo e o carrasco de um espectador fiel. Claro, havia riscos. Um gladiador reconhecido por um rosto atento podia colocar todo o esquema a perder. Por isso, os disfarces eram reforçados com cicatrizes falsas, pinturas corporais e até sotaques treinados durante meses. O teatro romano não estava apenas nas peças encenadas nos palcos. Ele vivia no sangue e na areia. Alguns fantasmas se divertiam com o papel, tornando-se mestres da reinvenção. Outros viam nisso uma humilhação, uma negação de sua verdadeira história. Mas todos sabiam que o Coliseu não era lugar para a autenticidade. Ali, sobrevivência era sinônimo de adaptação. E ninguém se adaptava melhor do que um morto que aprendeu a voltar. Para o público, a verdade nunca importou. Mesmo que suspeitassem, preferiam se entregar à ilusão. A emoção de ver um novato desafiar os veteranos era muito mais saborosa que a frustração de descobrir a manipulação. A mentira era parte do ingresso, e todos a aceitavam de bom grado. O gladiador que morreu 3 vezes terminou sua carreira vivo, algo raro, porque para o Coliseu era mais valioso manter o mito do que arriscar a revelação. Quando finalmente pendurou a espada, ele deixou para trás 3 túmulos simbólicos e um rastro de histórias que nunca foram contadas oficialmente. Mas se esse jogo de identidades já era ousado, houve um dia em que toda a ilusão do Coliseu desmoronou de uma vez, quando o público descobriu que 2 inimigos mortais eram, na verdade, companheiros de treino. O Coliseu estava lotado, iluminado por tochas que projetavam sombras dançantes nas paredes de pedra. A luta mais aguardada do mês estava prestes a começar. 2 gladiadores famosos, apresentados como inimigos mortais, prontos para um duelo sangrento. O público estava em frenesi, as apostas tinham atingido valores obscenos. Mas, quando o portão se abriu e eles se encararam, algo estranho aconteceu. Um sorriso rápido, quase imperceptível, passou entre eles. No início, tudo seguiu o roteiro. Golpes rápidos, choques de escudo, gritos ensaiados para aumentar o drama. A multidão vibrava, mas, com o passar dos minutos, um detalhe começou a se destacar para os mais atentos. Os golpes não se completavam. Cada ataque parava a poucos centímetros do alvo. Cada esquiva parecia coreografada. Era como assistir a uma dança violenta, mas sem intenção real de ferir. Alguns espectadores começaram a murmurar, e as claques pagas tentavam abafar as suspeitas com gritos ensurdecedores.
mas a sincronia perfeita entre os dois lutadores se tornava impossível de ignorar. Até mesmo quem nunca tinha pisado numa arena percebia que aquela luta tinha algo de errado. O imperador da tribuna começava a franzir o senho. A situação era perigosa. Se o público percebesse que estava assistindo a uma farsa descarada, a credibilidade do Coliseu poderia desmoronar. O espetáculo precisava de sangue e precisava rápido. Sinais foram enviados para que um deles errasse, propositalmente, e se deixasse derrotar. Mas nada aconteceu. Na verdade, os dois gladiadores pareciam ter feito um pacto silencioso. Não jogariam o jogo sujo daquela noite. Moviam-se com maestria, mas sempre protegendo um ao outro, desviando golpes que poderiam ser fatais. Era como se estivessem mostrando ao público, sem palavras, que todo o sistema era uma mentira. Os murmúrios viraram vaias. O clima de festa começou a se transformar em tensão. O imperador, impaciente, ordenou que guardas entrassem na arena para acelerar o desfecho. Quando os soldados avançaram, os dois gladiadores recuaram juntos, lutando lado a lado contra eles. A farsa já estava exposta. A visão de dois inimigos, defendendo-se mutuamente, incendiou as arquibancadas. Alguns gritavam pela vida deles, outros pediam execução imediata. O Coliseu se dividia entre os que queriam preservar os heróis e os que queriam puni-los pela afronta. As apostas, claro, foram arruinadas. O combate improvisado contra os guardas durou poucos minutos. No fim, os dois gladiadores foram dominados e levados para fora, sob uma chuva de insultos e aplausos misturados. Ninguém sabia qual seria seu destino, mas todos sabiam que aquela noite já estava gravada na memória de Roma. Os organizadores passaram semanas tentando controlar o dano. Cronistas foram pagos para reescrever os acontecimentos, transformando a história em uma traição isolada, causada por dois covardes que se recusaram a lutar. Mas quem esteve lá sabia. Eles não eram covardes, apenas cansados de interpretar papéis em um teatro de sangue. Alguns dizem que eles foram executados em segredo. Outros afirmam que, ironicamente, voltaram à arena meses depois, com novas identidades, repetindo o velho ciclo dos gladiadores fantasmas. Seja qual for a verdade, o efeito daquela noite foi imediato. Durante semanas, o público olhou para cada combate com mais desconfiança. E como resposta, os organizadores passaram a investir em espetáculos ainda mais teatrais, garantindo que a mentira fosse mais convincente. Entre essas medidas estava a construção de combates que pareciam totalmente improvisados, mas que, na verdade, eram roteiros perfeitos do começo ao fim. E foi assim que o Coliseu sobreviveu, mantendo viva a ilusão. Até o último grão de areia ser ensopado de sangue e ouro. O último combate do dia havia terminado, e a arena estava coberta de corpos, sangue e areia revirada. O público começava a se dispersar, carregando a euforia como quem leva um troféu invisível para casa. Lá no alto, o imperador permanecia sentado, observando a cena com um meio sorriso. Não era apenas a vitória de um gladiador que ele celebrava. Era a confirmação de que a engrenagem do Coliseu ainda girava, intacta. O anfiteatro era mais que um lugar para assistir a lutas. Era uma miniatura perfeita de Roma. Lá, como na cidade, não vencia o mais justo, mas o mais influente. O ouro circulava como sangue, as alianças eram forjadas e quebradas em silêncio, e a vida de um homem podia ser comprada, trocada ou descartada, conforme a conveniência do momento. Cada aplauso ecoava como a voz de um povo treinado para aceitar o espetáculo como verdade. O Coliseu não era apenas um palco de gladiadores, era o maior laboratório social do Império. Um espaço onde o público aprendia, sem perceber, que decisões vinham de cima, que poder era sinônimo de manipulação e que justiça era uma palavra bonita para vender ingressos. Os patrocinadores, como os senadores no Senado, movimentavam as peças invisíveis. O imperador, como nas ruas de Roma, mantinha a ilusão de que governava para todos, quando na verdade governava para si e para os que lhe garantiam o trono. Os gladiadores eram o povo, jogados uns contra os outros, convencidos de que lutavam por glória, quando na verdade lutavam para manter o espetáculo vivo. E o público? Ah, o público, sempre pronto para gritar, para se emocionar, para jurar que participou da história, sem perceber que, na verdade, era apenas mais um personagem, cuja função era encher as arquibancadas e legitimar a farsa.
No Coliseu, como em Roma, a plateia nunca foi inocente. Essa simetria entre arena e império não era acidental. O Coliseu ensinava as lições que mantinham Roma de pé. Respeitar o poder, temer a punição e se distrair com espetáculos grandiosos para esquecer a sujeira nos corredores de mármore. Enquanto o povo olhava para a areia, ninguém olhava para o Senado. O mais irônico é que essa lição sobreviveu aos séculos. Hoje, ainda nos encantamos com espetáculos que, por trás das cortinas, são tão roteirizados quanto as lutas do Coliseu. Trocaram-se as espadas por microfones, as arquibancadas por telas, mas a mecânica é a mesma. Alguém decide, e o público aplaude. A cada luta, a cada grito, a cada moeda que caía na bolsa de um patrocinador, Roma reafirmava sua própria essência: poder, manipulação e aparência. O Coliseu não era apenas o reflexo do império, era o espelho onde Roma se admirava, orgulhosa de sua própria farsa. Quando as tochas eram apagadas e o silêncio tomava conta, a areia guardava os segredos que ninguém ousava registrar. Cada mancha de sangue era uma mentira bem-sucedida. Cada cicatriz uma prova de que, ali, a verdade não tinha valor próprio. E assim, o Coliseu sobreviveu por séculos, alimentando a fome de um povo que queria ser enganado, e de um império que queria continuar enganando. Não havia diferença entre a cidade e a arena. Ambas viviam da mesma moeda, o espetáculo. No fim, o Coliseu não era apenas pedra e areia. Era respiração contida. Era ouro correndo por mãos invisíveis. Era o rugido de um povo que acreditava estar escolhendo, quando já estava escolhido. As arquibancadas foram esvaziadas, mas a lição permaneceu. O espetáculo só é forte enquanto todos fingem acreditar. E nós? Mudamos alguma coisa desde então? Ou apenas trocamos a arena por outras, mais silenciosas, mais modernas, mas igualmente vorazes? Talvez a história não esteja nos contando sobre Roma. Talvez esteja falando sobre nós. Se você estivesse naquela arquibancada, sabendo de tudo isso, aplaudiria ou se levantaria para ir embora? Escreva nos comentários, e vamos ver de que lado você estaria nessa história.